Seja muito bem-vindo a mais um programa acerca da responsabilidade social. Como sabem, o mote deste ano é Chamados para Servir. Hoje abordaremos o tema da visitação e, para isso, tenho o prazer de ter comigo o pastor Enoque Nunes. Pastor, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Pastor, sabemos que a visitação é uma prática comum do nosso meio, mas a verdade é que são muitos os desafios para quem pratica a visitação que enfrenta por parte do enfermo. As dúvidas, o desespero, a mágoa. Neste sentido, qual é que é a importância, de facto, da visitação? Diríamos que a visitação a um enfermo é um desafio para aquele que o faz. Porque a visitação a um enfermo, o primeiro desafio é que vai ser confrontado com o sofrimento. E nesse desafio de sentir o sofrimento do outro e colocá-lo em harmonia com Deus, é o objetivo de uma visitação dita cristã a quem esteja doente. Nós temos recomendações bíblicas que vão no sentido que devemos, para grupos que estejam a passar por essa fase de vida de sofrimento, de angústia, de sentir a ameaça da morte, tudo isso nós compreendemos que é a nossa vida. Mas quando somos confrontados com essa realidade, perguntas surgem, como disse no início, portanto, interrogações começam a ser colocadas. E essas interrogações, muitas vezes colocadas, será que eu mereço isto? Ou será isso um castigo de Deus? Ou onde está Deus nesta situação? É claro que quando nós nos aproximamos de um paciente, não vamos nós já com as respostas na nossa cabeça, digamos assim. Nós temos de ter a capacidade de ouvir. É a primeira realidade que aproxima o visitador do visitante. É ouvir, analisar qual é o quadro que essa pessoa vai nos apresentar. E não devemos nos apressar a querer nós respondermos às tais perguntas que muitas vezes nós imaginamos que a pessoa esteja a atravessar. Biblicamente, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40, diz: "Quereis vir a mim para terdes vida." O objetivo do visitador cristão a um paciente é, efetivamente, como disse-lhe há pouco, colocar essa harmonia do paciente com Deus. Mas para que isso aconteça, há uma caminhada que o próprio enfermo tem que fazer. Só é possível criar uma harmonia se houver esperança no pensamento da pessoa. Se a realidade da doença lhe está a tirar essa esperança, se está-lhe a questionar sobre determinadas questões de abandono, de solidão, imerecidamente acha que aquilo que está-lhe a acontecer não tem qualquer resposta, não vale a pena nós estarmos a apostar numa linguagem de fé e de crença quando essa esperança não reside. Mas há um outro dado que é importante para o visitante ter em conta. E assim encontramos no Evangelho a motivação. E no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, Jesus vai falar desses grupos de pessoas que precisam de ser visitadas. A assistência a grupos especiais, aos famintos e sedentos, estrangeiros e mendigos, enfermos e presos. Tudo isto leva-nos, efetivamente, a uma visitação, a uma assistência com compaixão. E para definirmos o que significa estar junto do outro com compaixão, para mim, a melhor situação é a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, enfim, pode ser lida e estudada em vários ângulos. No caso que nós estamos a focar aqui na nossa conversa, quando o samaritano olha para aquele homem que está jogado na estrada, enfim, numa situação
a pedir ajuda, de socorro, curiosamente a Bíblia nos alerta para o sentimento que nasce no samaritano, que é ele sentir compaixão. E a compaixão não é mais nem menos do que nós imaginarmos naquele lugar do outro. E quando nós imaginamos no lugar que o outro se encontra, implicitamente nasce em nós o desejo da ação, de fazer aquilo que eu queria que me fizessem se eu estivesse no lugar dele. E isso, portanto, é o tal ministério da compaixão. Quando nós visitamos alguém, é claro que não nos sentimos enfermos porque o quadro clínico não é aquele que nos passa para nós, mas naquilo que é a descrição do sofrimento, para compreendermos o outro, para compreender o sofrimento do outro, é necessário que nos coloquemos nessa base, não é? A partir do sofrimento do outro, nós podemos agir com compaixão. E daí, efetivamente, a parábola fala de uma expressão que é cuida dele. A visita a um enfermo terá que ser orientada pelo visitante no sentido de ver que ela não é uma visita de cortesia, não é simplesmente para dizer, olha, sou teu amigo, estou presente, mas esta visita com aspecto de uma assistência espiritual, de uma ajuda, teremos que vê-la nesta amplitude, cuidar de alguém espiritualmente. E por isso o ouvir será mais importante do que transmitir algum conceito, mas aquilo que leva as pessoas no seu leito de dor e de sofrimento poderem ultrapassar não é só a presença, mas é a comunicação da esperança que nós fazemos. E aí temos duas ferramentas importantes, que é a palavra de Deus e a oração. Na minha experiência, como às vezes assistente espiritual num hospital, em que lido com algumas pessoas que, mesmo não sendo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é difícil, muitas vezes, falarmos de um Deus que elas não conhecem, mas não conhecem naquilo que Ele opera na vida de cada um. Abacuco, no capítulo 13, verso 18, diz, todavia me alegrarei no Senhor. O que significa alegrar-se no Senhor quando estamos a sofrer? Mas é para essa alegria, para esse contentamento, que a nossa visita, a nossa presença, aquilo que inspiramos ao outro, deve trazer. Alegria, contentamento no sofrimento, através de uma esperança que Deus confere. Uhum. E sabemos que essa alegria, esse contentamento que são transmitidos pela visitação não se cinge apenas aos doentes, também se pode abranger, como o pastor falou, aos reclusos, aos que estão presos. São um público-alvo diferente, é verdade, mas que requerem também uma série de cuidados. Eu ia lhe perguntar então que orientações básicas é que deverão ser tidas em consideração neste tipo de visita. Realmente é um outro público, não é? Em termos de definição, ambos os grupos sofrem, mas é um sofrimento diferente. Para o recluso, efetivamente, até a palavra de Deus, através da Epístola dos Hebreus, diz: lembrai-vos dos presos. É uma população que, para além de estar naquela situação que está a cumprir uma pena, nós não devemos nos atrever a catalogá-los como já pessoas que não sejam recuperáveis. Elas não precisam dizer que fizeram mal. Elas precisam que nós entendamos que elas estão agora numa fase de mudança. E quer seja uma mudança de hábitos de vida, e por isso a sociedade os condenou, mas tem que fazer uma mudança também espiritual. E por isso, novamente, a esperança na redenção para este público-alvo é importante. O poder da oração e a meditação será importante e muita coisa poderíamos falar, mas penso que o tempo está a terminar, não é? Exatamente, o nosso tempo de facto terminou. Pastora, não queria deixar de lhe agradecer a sua presença mais uma vez aqui neste programa para falar deste aspecto tão importante que é a visitação.
Queria concluir e para isso eu pedi ao pastor se nos podia dirigir em oração. Certamente. Altíssimo Deus, ó Pai, queremos-te agradecer por esta oportunidade que estás a conceder a cada um de nós, que através deste meio comunicarmos àqueles que estão à nossa volta esta necessidade de termos compaixão sobre todos aqueles que sofrem, sobre aqueles que se sentem desanimados. Ajuda-nos a cada um de nós sermos agentes de esperança, a levarmos uma palavra de esperança, a termos uma mensagem com esperança e a vivermos um testemunho com esperança. Sei que com todos aqueles que se encontram doentes, mesmo aqueles que estão nos centros prisionais, também o teu poder, a tua misericórdia esteja nesses mesmos locais e que todos possam sentir a tua presença. Em nome do teu Filho amado e nosso Salvador. Amém. Amém. Hoje vimos que devemos usar as ferramentas que temos ao nosso dispor para fazer a diferença, seja junto de reclusos ou de doentes, nunca esquecendo que, apesar de toda a boa vontade, há seguramente alguns aspectos importantes a serem contemplados. Voltamos amanhã para mais um programa, não deixe de assistir. Até lá, se Deus quiser.